E esse negócio de você virar cristão, você era cristão antes? O que você era antes de virar cristão? Eu era satanista. Ah, é verdade, né? Pois é. Cara, loucura, né? Um satanista virar cristão é tipo um dos 180 aí, né? Mas olha só, satanista a religião satanista que pelo menos eu vi por aí as pessoas falando e que eu li na internet algumas coisas sobre e tal, tem muito mais a ver com culto a si mesmo do que culto a Satã. Não estamos falando da mesma coisa então, né? Não. Esse não. satanismo que tu tá falando aí é um bagulho mais do mal mesmo. Do mal mesmo, mal mesmo. Que tem 3 forças que atuam no mundo, né? Tem a força do mal mesmo, né? Que seria caracterizado pelo diabo, Satanás, né? E tudo mais. Né? Tem a maldade, né? Que é a maldade humana, a crueldade humana mesmo. São as nossas escolhas em fazer algo errado, né? E tem uma força majoritária que é a força do bem, representada por Deus, né? Que é uma força soberana. Então, tem pessoas que vão em busca de fama repentina, querem fama, querem dinheiro, querem poder, né? E acabam se envolvendo com o satanismo. Só que na alta magia, que eu fiz parte, você não bate na porta e diz, eu quero entrar, quero fazer parte. Tipo maçonaria, sabe? Maçonaria, você não bate lá, eu quero ser maçom. O maçom vai te convidar para ser maçom. As seitas secretas, elas são discretas. Então, eles não ficam fazendo um alarido, ninguém conta os segredos da maçonaria. Não tem um livro, os segredos da maçonaria, né? Mas aí se encontra um monte de livro por aí falando os segredos do satanismo. Você vê, tem uma Bíblia, a Bíblia satânica, né? A Satanic Bible, né? Uhum. Tem o São Cipriano, que o Lázaro tem lá, né, que está o fugitivo, né, o Lázaro, que acha que ele é satanista, né? Então ele pegou o livro de São Cipriano, porque nesse livro de São Cipriano, que assim, é pífio, chega a ser hilário, ridículo, cômico, né, o tipo de bruxaria que tem lá. Tem bruxaria para você ficar invisível. Então você lê lá um encantamento e você está invisível, né? Então, se o cara é chapado, que ele já é meio psicopata, o cara é psicopata, é louco, né? Ele acredita que ele está invisível, né? Então ele fica mais ousado, né? Então aquelas paradas ali, assim, porque quando eu lembro de um molecão, adolescente, camisa de escola, andando lá no centro do Rio, e aí eu via nas bancas, assim, o livro de São Cipriano, os bagulho aqui assim. Capa preta, capa de prata. Isso aí é tudo caô? Tudo caô, imagina. Tem o Clavícula de Salomão, né? Esse é caô também? É caô, porque o mais próximo, né, que podemos dizer assim, de bruxaria, mais próximo, né, mas assim, é um verniz, mais próximo é o Dogmas e Ritos da Alta Magia de Eliphas Levi, né? É o mais próximo. Esse cara é brasileiro? Não. Eliphas Levi. Eliphas Levi, mas não é brasileiro. Tá. Né? Então... Porque eu imagino que o bagulho doido mesmo tá com os caras. Tá com os caras. O que acontece? Na alta magia você tem livros secretos ali, né? Então você não vai divulgar o segredo para todo mundo, porque o diabo não é burro, né? Então ele não vai colocar numa livraria para vender um livro de alta magia que ensina a fazer feitiço de verdade. Mas que tipo de feitiço? Depende. Peraí, antes de você contar os feitiços, como que você entrou nisso aí? Pois como eu disse, você é chamado para fazer parte. Por que tu foi chamado, então? Eles têm uma série de critérios, né? Então eles têm critérios cabalísticos, né? Pautado na numerologia cabalística. Eles têm critérios astrológicos, né? Então eles têm uma série de valores, né? Que eles pontuam, né? Para poder selecionar uma pessoa. Né? Então, eles veem que aquela pessoa tem uma probabilidade de ter um potencial para se desenvolver na alta magia. É claro que se aquela pessoa não se desenvolve, né, ele vai ser descartado. Né? Tem o que eles chamam de escola de iniciados, onde você aprende o básico da bruxaria lá, né? Tipo um Harry Potter, assim, né? E aí um pouquinho. E aí, se eles veem que alguém não tá na mesma sinergia ali, cai fora, né? Mas quem tem potencial vai para frente. E aí você vai tendo toda uma lavagem cerebral até um dia que você entra num rito de iniciação. Quer dizer, eu fui convidado, eu vim de uma família muito destruída, né? Minha família não tinha amor, sabe? Então, eu nunca recebi assim um abraço do meu pai, dizer, pô, eu te amo. Né? Não tinha esse negócio assim, não. Eu era realmente, você é um maloqueiro, você não vai dar nada na vida, você é ovelha negra, você é marginal, você é bandido. Isso porque eu tinha cabelo comprido, né? E eu já tinha maior preconceito, né? O meu pai tinha... Tu curtia o metal, música do diabo? Curtia metal, era metaleiro. Mas era metaleiro pobre. Eu curto metal, pô. Eu sou do então, diabo? Não. Não.
Não, depende muito do contexto da letra, né? Acho que vai no contexto da letra. O né? Metal Espadinha é mais divino, É, né? mais O negócio do sobre bem, anjos. Tem até várias músicas sobre anjos. e tal. É, mas eu tinha aqueles brochinhos, né? Só que fazia com Durepox, né? Que era bem baratinho, né? Então, Caralho. era bem Maneiro. pobre mesmo. E que idade você se iniciou? Você começou do 17. primeiro contato, assim? 17 anos. Quem que foi até tu? Como é que é esse Zé, convite? eu era rato de biblioteca, né? Gostava muito de biblioteca, gostava muito de estudar ocultismo, isso já estava dentro de mim. Curtia ocultismo. Então ia para a biblioteca, o Centro Cultural de São Paulo. Mas né? ocultismo, bagulho de bruxaria ou só, De bruxaria. sei lá, aliens? Essas Não, paradas? não. Bruxaria. É? Bruxaria. Então, assim, o que tinha de acesso, né, que eu pudesse ter dentro dos livros que são comercializados, eu procurava ler para entender um pouco aquela dinâmica. Aquilo me fascinava, porque o oculto fascina, né? Porque é uma coisa que você não conhece ainda, que você não descobriu. Então, você quer conhecer, né? Então, eu queria conhecer mais daquilo. E aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, puxa, que legal, né? Porque eu tinha uma série de palavras e adjetivos contra mim que diziam que eu era uma pessoa negativa, fracassada, etc. e tal. né? E ali eu vi uma oportunidade de ser recebido por um grupo que pensasse diferente, que não me avaliasse pela minha aparência, mas pelo que eu tivesse por dentro, né? Era assim que eu estava buscando. Mas eu tentei, né? Aí eu mandei uma carta até para a Church Satan, para a igreja de Satã, lá nos Estados Unidos. Na época era carta, tá? Não era e-mail. Carta né? mesmo, Carta física. mesmo. E para descobrir selo. o endereço, eu tive que ir lá no consulado dos Estados Unidos, pesquisar na biblioteca deles em microficha, né, ver a lista telefônica deles em microficha, para achar o endereço da Church Satan lá, mandei uma carta, aí recebi uma carta padrão de volta, sabe? Mas eu vi que era um caça-níquel ali. Falei assim, você paga $100 e você ganha uma carteirinha de satanista. Eu falei, pô, grande porcaria, né? Você eu faço aqui uma carteirinha. você pega essa carteirinha, né, meu? E, porra. né, eu acho um negócio esquisito, né? Não gostei. E eu falei, pô, ainda me cobra dinheiro, eu quero ganhar dinheiro para ser satanista. Aí o cara pega, me cobra dinheiro. Tem um esqueminha aí, né? Eu falei, tem que pagar. Eu falei, não, esse diabo tá jogando muito sujo já, né? Não tá o diabo tá muito capitalista. Tá capitalista, Se for pra dar dinheiro, eu vou na igreja. Pô. Pois é, porque a igreja... Salve pessoal da igreja. No final das contas parece tudo a mesma coisa. Mas sabe que no final das contas chega na mesma coisa? Você tá falando da sua trajetória dentro. No começo foi como? Como foi subindo escalão dentro da igreja satânica ou dentro do satanismo? Porra, eu queria saber como é que o cara chegou em tu. Então, aí que tá. Eu peguei, mandei essa carta para a Church Satan, me mandaram de volta uma carta padrão. Aí eu peguei, né, respondi para eles, falei, não tenho dinheiro, não tenho $100 para te mandar, né? Eu não tenho grana. Né? Então, quer dizer, e tudo em inglês, né? Então eu pedi para alguém fazer para mim, eu pedi um colega fazer para mim. Aí mandei de volta. Pensei que não ia receber mais nada deles. Passou um tempo, mandaram outra carta para mim. Disseram, ok, preenche essa ficha aqui pra gente. Né? Tinha uma ficha a preencher e tinha umas 3 fotos que eu tinha que anexar, né? 3 fotos minhas. Aí coloquei as fotografias, né? Preenchi, mandei. Né? E passou bastante tempo, né? Eu pensei até que eles nem tinham recebido. Papo de quanto tempo? Uns 4 meses. Entendi. Né? Uns 4 meses. Aí, de repente, um dia eu estou no Centro Cultural, São Paulo, estava lendo o livro, né? Veio do meu lado um cara, né? Um cara bem vestido, tal, bem afeiçoado, né? Assim, e eu não posso dar pista para dizer quem é, né? Mas então... É famoso? É famoso? É uma pessoa conhecida. Caralho, Uma pessoa conhecida. Luciano Huck, eu tô ligado. Não, a idade não bate. Ó as pistas. Ih, caralho. Coisa do capeta aí. Tá vendo aí? Do capeta tem uma manifestação sobrenatural. Acho que é melhor não falar o nome, não. Ou fala pra caralho. Não sei qual que é o sinal que ele tá dando aí. Então, veio, sentou, né? Aí pegou, me chamou pelo meu nome. Né? Meu nome mesmo de batismo é Marcelo. Né? Daniel é um nome espiritual que Deus me deu. Então, assim, na Bíblia a gente vê muito essa questão de mudança de nome. Barnabé, o nome dele não era Barnabé, era José. Até o nome do... Não, se bem que quem mudou o nome de Daniel não foi Deus, foi o... Foi isso. Foi o imperador lá. Foi o imperador lá, Nabucodonosor. Então... Caralho, tá sabendo? Né? Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz, Caralho. exatamente, isso mesmo.
Então, se vê Jacó, torna-se Israel. Então, nós vemos mudanças em alguns casos pontuais. Quando eu me converti, eu era uma página em branco. Né? Então, de repente, veio um grupo de pessoas até mim, oraram e disseram que Deus estava me dando um novo nome, que esse nome era Daniel, não era mais Marcelo. Mas naquela época, né, voltando ao assunto, ele me chamou de Marcelo. Marcelo, eu posso sentar do seu lado? Eu já estava sentado, né? Eu falei, pode. Assim, no primeiro momento, o que eu pensei, né, eu praticava arte marcial, né, estou com 17 anos de idade, né, ainda tinha aquele ímpeto de violência dentro de mim, né, eu não estava bem vestido, né, eu estava do meu jeito, sabe, eu pegava a jaqueta de jeans, jogava na água sanitária, na Cândida, né, desmanchava, rasgava, tal, então era tudo zoado, né, eu gostava de andar desse jeito. Aí o cara todo arrumadinho, né, todo terno, tal, todo alinhado, né. Aí eu pensei, o cara deve ser gay, né? O cara ser gay, ele vai tentar me aliciar aqui, né? E eu já vou dizer para ele que não vai rolar, né? Então ele veio, Marcelo, posso falar com você? Eu já falei, olha, é o seguinte, eu não curto, né? Tudo bem, respeito o teu lado aí e tal, mas eu tô aqui na minha. Não, mas não é sobre isso que eu vim falar com você, não. Você quer ser mesmo satanista? Aí me arrepiei inteiro, dos pés à cabeça. Como que ele sabia, né? Pois é, tinha foto. Né? Não, isso eu imagino, mas a sua cabeça na hora, na hora, no primeiro momento, sim. Né, saber que eu estava lá, naquele lugar, né, que eu estava sentado, compenetrado, e tinha mais gente na biblioteca, eu achei aquele dia, tinha bastante gente no Centro Cultural. Né? Você quer mesmo ser satanista? Gelei, arrepiei todo, né? Olhei para a cara dele assim, eu imaginei ver um olhar na pessoa, sabe aquele olhar meio diabólico, aquele meu olhar assim, sinistro, assim, mas não, era um olhar plácido, calmo, né? Plácido, né, que você usou a palavra? Não fui eu que usei essa palavra, não, até não, porque eu nem conheço. Ali, calmo, sereno, né? Então, peguei, falei, mas por que você está me fazendo essa pergunta? Falei, porque você pediu para entrar. Você pediu para entrar, né? E eu vim aqui para desejar tipo boas-vindas, né, para você vir. E ali foi um primeiro contato. E ele foi conversando comigo, a gente teve uma conversa muito longa, sabe? Ele foi lá, pagou um café, a gente comeu uma coxinha e tal, conversamos. Ele me tratou super bem, não olhou para minha aparência. O que vocês conversavam sobre? Ele começou a querer saber porque eu tinha interesse no satanismo, queria me explicar que satanismo não tinha volta, né, que eu seria muito bem-vindo, mas não tem volta. Por entanto, eu ia ter uma verdadeira família. Isso mexeu comigo. Você vai ter uma família de verdade, vai ter uma família que vai cuidar de você, que vai te proteger, e nem o mal vai te tocar, porque você vai ser filho do mal. Então, se você é filho do fogo, fogo não te queima. Se é filho do mal, mal não te toca. Então, nenhuma maldade, nada vai te tocar, você vai estar protegido, né? Tipo, entre aspas, teu corpo fechado, né? Por isso o nome do teu livro é Filho do Fogo. Isso, Filho do Fogo. Isso? Exato. Entendi. Né? Porque eles usavam muito esse termo, né? Filho do fogo, fogo não queima. Né? Então, você vai poder fazer parte, então, de uma família, né? E nós queremos muito te receber. E aquele negócio da família, aquilo mexeu comigo. Sinceramente, eu tive que segurar o choro, né? Porque a vontade que eu tinha de chorar ali, abraçar aquele cara. Falei, puxa, eu sempre quis ter uma família, eu quis ter um pai, eu quis ter, né, uma família amorosa, um lar, né? A minha casa, para mim, era mais um abrigo do que um lar, né? Na minha percepção, naquele momento histórico que eu vivia, né? Então, eu era mais imaturo, tal, né? Eu não tinha a cabeça muito no lugar. Claro que meus pais se esforçaram para dar o melhor também para mim, né? E ninguém da família se perdeu, né? Então, assim, tenho mais 2 irmãos, todos estão bem ajeitados na vida aí. Aí aquilo me fascinou, né? Me fascinou pra caramba aquilo. E ele marcou, falou, olha, tal dia eu vou te buscar, né? Em frente, eu morava no bairro da Pompeia, né, e na Avenida Pompeia tem uma igreja, né, não sei o nome daquela igreja católica, fica na esquina da Avenida Pompeia, com Alfonso Bovero, né, e eu não lembro o nome da igreja agora. Então ele falou, eu vou passar lá e vou te buscar, e você vai nos conhecer, vai conhecer o nosso lar. Né? E eu me senti super importante naquele dia, né? E eu peguei, me arrumei pior ainda. Falei, fui mais maltrapilho ainda. Falei, poxa, eu quero ter certeza, né? Que você vai ser aceito ali. Que eu vou ser aceito ali. Esse cara que foi falar contigo aí, esse cara que você falou que ele é conhecido, ele já era conhecido também
tu reconheceu quando ele foi falar contigo? Não, ele não era tão conhecido naquela época, não. Tá. Ele já tinha um cargo importante, né? Mas não era um cargo de visibilidade. Entendi. Não tinha visibilidade. Tá. Você atribui o sucesso dele a ele pertencer ao culto? Com toda certeza. Entendi. Toda certeza. Porque se ajudam muito, eles se ajudam, eles se protegem. É parecido com a maçonaria nesse sentido, né? Ah, é pior. aí eu fui nessa com o cara, né? O cara foi me buscar. É, né? como foi lá o primeiro dia na... Primeiro dia, né? Eu não vou dar nem muitas características do carro, porque até pelo carro as pessoas vão saber quem é. Caralho, e se eles descobrissem quem é esse cara? O que aconteceria de verdade? Porra nenhuma, né? Ah, bom, com o cara, com ele, não, mas eu ia ter um pouco de aborrecimento. Imagino. Não, Né? se Eu proteja, ia ter, claro. eu ia ter um pouco de aborrecimento. Né? Não que eu tenho, hoje eu cheguei num patamar da minha vida que eu não tenho medo de nada. Sinceramente, diante de Deus, não tenho medo de nada. Né? Mas eu queria evitar aborrecimento, quero viver o que a vida tem para me oferecer, né? Perdi meu filho, perdi minha esposa, né? Então, continuar batalhando aí. Ah, mas é uma visão né? boa, otimista da vida. Tua esposa, inclusive, obrigado mais uma vez por estar aqui, porque, pô, tua esposa se foi recentemente. Tudo, Sim, né? sim, pouco mais de 3 semanas, né? Mas ela estava sofrendo muito e ela pedia para Deus isso, ela falava, Deus me leva por causa do aperto do nosso filho, né? Ela me leva tal, porque eu tenho muitas saudades do Micael. Ela ainda pedia, ela falou, eu queria assim dormir e acordar no céu. E foi o que rolou, né? E foi o que rolou, exatamente. Ela foi deitar, né? Teve uma parada fulminante, assim, e morreu dormindo, sabe? Sem dor, sem nada. Então isso me conforta. Isso me conforta ver que, poxa, de certa forma, era um pedido que ela fazia sempre, né? Eu falava, não, eu discordava. Não, espera, né? Vamos nós dois juntos, né? Ela falou, não, mas eu não estou aguentando, eu não aguento esperar, né? Teu filho se saudades. foi faz uns 2 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Pois Tá. é. Mas vamos voltar lá pro lance lá do cara, no primeiro Então, dia. aí Não veio, fala do carro. Aí veio um carro, né? Posso dizer que era um carro de luxo da época, né? Tá. Para os padrões da época. Tinha até telefone. Caralho! Luxo mesmo. Luxo, porque tinha 2 anteninhas para fora assim e tinha um telefone dentro. Quer dizer, um carro para ter telefone não era qualquer carro, não. Pra ter telefone era difícil, ponto, né? Sim, Não sei sim. que época que era essa. Isso aí também foi, quer ver, eu estava com 17 anos, fazer conta aí, né? Mas uma época onde o telefone era difícil de conseguir, eu imagino. Linha telefônica. Caralho, te chamou de velho pra caralho. Bom, eu achei que tinha 43, mas ele entregou que tem 50 e pouco. 54. Aí já não acho tão mais jovem. Pois né? é. Tá. Então, aí fui muito bem recebido, eu fui atrás com ele no carro, né? Ele se apresentou com o nome de Marlon, que é o nome que eu dei no livro, né, para ele mesmo, né? E aí foi... Puta nome fake do caralho, Marlon, no Brasil. Porra, tá de sacanagem, caralho. Seu nome não é Marlon, porra. Pois é, né? Se apresentou. Marlon foi o nome que eu dei no livro, né? Foi o nome criado, né? Mas o nome dele é outro, né? Tá. Claro. Então ele se apresentou, tal, falou o nome dele mesmo, tudo, né? E tinha um motorista, né? E chegamos numa mansão, né? Isso aí eu posso dizer. Uma mansão bastante proeminente, fica no Morumbi, né? Perto da onde tem a Ponte Eusébio Matoso ali, né? Tem a Avenida Morumbi, né? Aí tem uma mansão gigantesca, não mais para frente assim, que pega 2 quadras quase, você vê um negócio monstro, sabe? Que vai de um lado para o outro, né? E tinham mais casas que faziam parte da estrutura, que tinham interligações. Então você viu uma casa, mas aquela casa estava coligada com a outra casa, com a outra Tipo casa. uma vila. Era uma vila, né? Mas eram tudo interligações por dentro. Então, Condomínio fechado, como se fosse. Não, as casas eram era na conectadas. Rua. Era na rua, isso, entendi, na rua, só que entendi, conectadas. Haviam portas internas que conectavam elas. Né? E aí havia um salão grande, que era um salão dos iniciados, onde tinham aulas, a gente recebia aula. Era retroprojetor, né? Então, Bem básico, bem bem básico, clichê sim. de uma empresa. de uma empresa. Né? E Então, qual era? O que rolava nessas mas aulas? era uma lavagem cerebral. Primeiro para mostrar que Deus é mau. Né? Deus Olha, é mau. Deus é mau. Nossa, uma Essa subversão da história- maldade máxima. Olha só o mundo como é que tá. Aí mostra imagem, né, de doença, de pobreza, de queimada, furacão, sabe? Só desgraça, só a humanidade sendo varrida, né? Você tá vendo? Deus não é bom.
né? Se Deus fosse bom, está acabando com a humanidade. Que essa criança tem culpa, né? Por que essa criança está passando fome na Etiópia? Né? Então, por que... Podia estar aqui pra gente estar colhendo sangue. Pois é. Desculpa, bad vibes máximo. Mas é engraçado eles usarem esse perfil de argumentação, porque ele vai muito em encontro daquele moleque que tá desiludido com a sua posição social, com a vida. Ele fala assim, não tenho propósito aqui, parece que o mundo ele é voltado contra mim, parece que eu só nasci pra me fuder. Exato. Aí vem um cara e fala, é isso mesmo, É isso Deus mesmo. que tá fazendo essa E porra. Deus que está fazendo, exatamente. Deus é o responsável pelo seu fracasso. A galera que tava contigo ali era mais ou menos da tua idade? Mais ou menos na mesma faixa etária. Né? Mesma faixa etária, porque eles iam fazer o rito de iniciação com 18 anos. Né? Então, 18 anos ia fazer o rito de iniciação. Então, era mais ou menos um ano de treinamento. Então, é uma lavagem cerebral. No final desse curso, né, você fica realmente acreditando, né, que o diabo é bom, né, que ele é um ser muito bom, muito caridoso, e Deus é mau, Deus é injusto. Né? Deus não é justo. Né? Quando você mostrava até maus tratos com animais, né? Como é que Deus permite uma coisa dessa, né? Deus é cruel, tal, né? Então, aí acabava acreditando, e eu acabei acreditando de fato que Deus era mau, né? E que o diabo ele era muito sagaz. E eles tinham vários planos, assim. Então, assim, eles acreditavam no Apocalipse, né? Acreditavam no Apocalipse, que é descrito na Bíblia, tal. Eles punham uma data específica? Sim, eles têm um calendário, uma linha de tempo, né? Um calendário. Quando que acaba o mundo? Bom, não sei, quando acaba eu não posso te afirmar quando Não, acaba. não, Mas, no calendário assim, deles. no calendário deles começa o princípio da desgraça começa em 31 de outubro de 2023. Ih, caralho, eu vou estar vivo. Caralho, é tipo, daqui a 2 anos. É. Pô, e a gente achou que já tinha vivido a desgraça agora com essa porra dessa pandemia. Não, vai vir uma pior. Uma né? pandemia pior? O plano era esse. Entendi. Não sei, até então, o que eu tenho falado nos vídeos, tal, na linha de calendário que eles têm, tem acontecido. Com a permissão de Deus, evidentemente, né? Porque o apocalipse vai acontecer, nós não vamos impedir que aconteça. Uma coisa que me deixa curioso do que você falou no início da conversa é as paradas das magias. Uhum. E como foi essas suas experiências com magias dentro do satanismo? Que isso é magia curioso. que você tentou e deu certo? Tem... Eu não posso ensinar magia. Não, não aqui, mas ensina. Não, eu vou não precisa pensar, ensinar. Fala como... Até porque essa porra deve ser super complexo. Não eu ia fazer sem querer uma hora na minha vida. Não, tem as mais simples, é que nem fazer mágica, tá? Mágica e magia, né? No começo você aprende a fazer um truque simples, de repente você está fazendo a pessoa levitar. Matar né? mesmo, os outros levitam. Eu duvido. Não levita. Tá. No truque, no ilusionismo. truque, tá. No ilusionismo, entendi. fazendo uma analogia Tá bom, aqui. tá bom. Então, no começo você aprende um troço truque de besta. carta, uma Aham. coisa carta. Aí de repente você está fazendo alguém levitar. Entendi. Né? Então você Tipo, cresceu não dá ali, pra tu você ficar invisível. Não dá pra ficar invisível. Mas tem alguma isso aí. coisa sobrenatural realmente que você chegou a testemunhar? Ou algum ritual ou magia que promete algo que dizem que funciona, algo assim? Sim. Muitas vezes eu lançava feitiço contra líderes religiosos, né? Porque eu não ia com a cara deles. Eu considerava eles meus inimigos, né? Na minha cabeça, né? Eu já estava doutrinado ali. Então, acalhava da pessoa, de repente, eu lançava um feitiço, a pessoa ficava doente muito doente mesmo. Né? E a Bíblia diz que tem doenças que são causadas pelo diabo. Né? Então Jesus às vezes ele expulsava um demônio de uma pessoa, né? E aquele demônio estava causando uma doença naquela pessoa. Só que nem toda doença é do diabo, obviamente. Né? Então, se fosse assim, né? Para que medicina? Você vai para a igreja, todo mundo e pronto, Tá resolveu curado. o problema, está curado, né? Então e também nem sempre Deus cura. Né? Então, às vezes a pessoa tem uma doença, ela acha que é do diabo, pôs na cabeça dela que é do diabo e que ela tem que fazer, sei lá, uma libertação, uma quebra de vinho, quebra de maldição hereditária, aquela coisa toda. E não é uma doença natural e Deus não vai curar ela. Não vai, por mais fé que ela tenha, Deus não vai curar. Tem alguns caras na Bíblia mesmo que morreram de doença, né? Eliseu, aquele cara... Eliseu, quem mais? Morreu da doença que ele tinha. Eliseu ele recebeu a porção dobrada de Elias, que era o profeta, que era o cara, que era o top das galáxias, né? Que fez o sol parar. Né, pois é. Então, Caralho, tá manjando, hein? Sua mãe contou muitas coisas. Pois é. Então, você vê quanta coisa que tem. Eu espero que tenha sido Elias mesmo, não tenha falado merda. Então, Eliseu morreu da doença que ele tinha.
O próprio Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, olha, mistura um pouco de vinho na água aí, porque a água era muito alcalina, né? Por causa do teu estômago e das tuas múltiplas enfermidades. Então ele era um menino podre, ele tinha um monte de doença, né? Não foi curado. Um lenço de Paulo curava o enfermo, mas Paulo não pôde curar Timóteo, que ele considerava um filho, né? A Bíblia também fala de Trófimo, né? Paulo também fala, olha, deixei Trófimo doente lá em Mileto. Quer dizer, não curou Trófimo. Quer dizer, o cara já tem o nome de Trófimo. Imagina o bullying na escola. Né? E ainda continuou doente. Não adiantou. Se fosse a Trófimo, o cara ia ser o magrinho da galera. De atrofia, desculpa. Tentei. Só vamos lá, Daniel. Só continua aí falando. Desculpa aí, foi mal, cancela o Monark. Baixo assinado, tira o Monark. Doenças causava doença, podia, às vezes causava um acidente, poderia ser uma coincidência. Mas não tem nenhuma, claro, é exatamente esse o ponto. Não Poderia tem nada aqui assim que, tipo, mas é que realiza magia e você vê sobrenaturalidade instantânea na sua frente, olhos nus. Bom, olhos nus eu vi a presença de um demônio se materializando na minha frente, e eu estava sóbrio. Né? Duvido. Como é que é um demônio? Pois é, a ideia que nós temos de demônio, né, é chifre, escamas, né, rabinho, rabo, fogo, né, saindo pelos orifícios, né, o diabo todo vermelhão, né, saindo da sauna, assim. Que erótico. Pois né? Yeah. Então, mas não, né, é um ser que parece, aqui aparecia para mim, o Abraxas, que apareceu para mim algumas vezes, ele tinha um formato semelhante, tá? Semelhante. Não consigo descrever isso aí em poucas palavras. Você tem filho, você deve ter assistido Como Treinar o Seu Dragão. Sabe o Banguela? Então, mais ou menos parecido com o Banguela. Parecido com o Banguela. Mas tinha um olhar assim, né? O olhar que pegava era um olhar muito profundo, era como se não tivesse olhos, era como se fosse um buraco. Né? Fosse um buraco que te hipnotizava aquilo ali, né? Porra, e você sentia um cagaço quando tu viu pela primeira vez, não? Não, eu fiquei orgulhoso porque ele atendeu meu pedido, né? Porque eu invoquei, fiz a invocação. Chamou o cara, meu? Né? Eu fiz a invocação, né? E ele veio. Então, quer dizer, eu me senti muito orgulhoso. Dá pra tu fazer a invocação e ele não vir? Porque ele não tá afim? Poderia acontecer. Como que é uma invocação de um demônio? Não precisa dar detalhe, mas tipo... é complexa. Tem bastante detalhe. Detalhe. E muitos materiais, vai? Muitos materiais. Materiais raros? Alguns raros. Entendi. Alguns raros. Então é um ritualzinho de pelo menos aí umas 3 horas, 4 horas. De ritual rolando, não é de preparação? Não, de ritual rolando para ter invocação em si. Entendi, caralho. E aí ele se materializa, tipo, ele só aparece? Ele falou alguma coisa com você? Tipo, dá pra encostar nele? Dá pra encostar. São criaturas frias, geladas. Frio, completamente frio. E o que ele fala? Mas você vê, anjo se materializou na Bíblia. Anjo se materializou. Comeu. Né? Anjos comeram na Bíblia, então estavam bem materializados. Né? Então, se demônios são anjos caídos, eles também podem se materializar. Só que em circunstâncias ritualísticas. Por exemplo, um demônio não pode se materializar aqui. Né? Um anjo poderia, Deus poderia permitir que um anjo viesse aqui, mas um demônio não. Só dentro de um sistema ritual, tem que ter um ritual para ele vir. Tem que ser tudo bem preparado. Porque eles estão aprisionados, de certa forma? Estão aprisionados, sim, eles são limitados. Né? Eles não podem fazer o que eles querem também da Veneta. Né? Eles têm as suas fronteiras de ação. Por exemplo, eles não podem tocar num cristão verdadeiro. Né? Verdadeiro não pode, a não ser que Deus permita, no caso de Jó. Né? Então Satanás pediu para tocar, tocou e Jó não blasfemou contra Deus. Jó foi um cara que se fudeu pra cacete, né? Muito, se lascou pra caramba. Ficou doente, tudo, né? Ficou doente, perdeu dinheiro, família, tudo. Morreu todo mundo, ele ficou sozinho. E mesmo raspava assim, as pereba com telha, exato, né? Com telha, exatamente. E no final Deus recompensa ele, né? E ele, no final, Jó chega a dizer, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu vejo com os meus olhos, né? Então... Amaldiçoa teu Deus e morre. Exato, isso mesmo. Os amigos de Jó, né, que vinham lá, largavam o pau então, em cima dele.
Então, às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam. Então, teve gente que já falou para mim, falou, Daniel, pô, perdeu teu filho, perdeu tua esposa, isso aí foi rechaçado pelo satanismo. Eu não vejo dessa maneira. Rechaçado em que sentido? O satanismo está me atacando com feitiço, com magia e causou esses efeitos, né? Mas eu não vejo assim. Não? Não, de forma alguma. Eu vejo assim como coisas que Deus permite, que as pessoas morrem no mundo, né? Isso acontece, né? Então as pessoas têm depressão, né? Então aconteceu, eu vejo como uma fatalidade. E mesmo se fosse no caso como Jó, né? Vamos supor que o demônio tivesse pedido permissão para Deus, olha, deixa eu tocar lá no Daniel, né? Porque vamos ver se realmente ele segura a onda, vamos ver se ele é cristão de verdade, vamos ver se ele não vai se rebelar contra Deus, né? Depois se eu tirar dele o que ele tem de mais precioso, né? Que era o meu filho, né? Principalmente, né? Então tirou. Aí eu nunca me rebelei, nunca questionei a Deus, nunca briguei com Deus, né? Eu sempre costumo fazer a oração que Jesus nos ensinou como modelo do Pai Nosso, né? E dentro dessa oração está escrito, olha, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? E essa é a minha oração, seja feita a sua vontade, não é a minha, é a tua. Se a tua vontade é essa, que a minha esposa partisse naquele dia 30 de maio, pronto, é 30 de maio, é o dia que Deus escolheu. Né? Então eu descanso nele, ok? E tudo tem que ter um propósito, porque eu escapei da morte 2 vezes, né? Então por 2 vezes escapei da morte. Então, olha, eu diria que 3, se contar da vez que reagiu a arma lá do cara. Se contar nessa 3, porque ali 2 vezes, né? Então, assim que eu vi a morte de perto, né? Você sente o cheiro da morte de perto, né? E então, quer dizer, se eu não fui, é porque tem algum propósito aqui ainda, tem alguma coisa ainda para fazer aqui. E quando terminar esse propósito, aí Deus me leva. Era alguma coisa ligada a esse assunto de satanismo e tal, que tu quase morreu, ou não tinha nada a ver? Não. Teve uma das ocasiões, por exemplo, foi no ano passado, né? Eu estava foi dia 30 de novembro do ano passado, ia entrar dezembro foi o mês que meu filho partiu, né, dia 22 de dezembro, então eu estava muito angustiado com aquele negócio, poxa, eu vou entrar dezembro, mais um Natal, mais um final de ano, aí eu tomei um monte de comprimido para dormir, eu só queria dormir, eu não quis matar, né, meu interesse não era morrer, só que eu acabei aspirando, e tive uma pneumonia aspirativa e entrei em coma profundo, né. Caralho! Pois fiquei 22 horas em coma profundo, entubado, acordei entubado no hospital. Caralho! Assim. Então ali você foi dormir na tua cama e acordou entubado? Acordei entubado. Né? E é muito horrível, você acordar com um tubo na boca. Deve ser, cara. Deve ser assustador em primeiro lugar. Indescritível. Porque até o momento eu acho que você estava só dormindo. Pois eu estava dormindo de boa, a gente se acorda, tubo na boca, né? Um ambiente diferente, onde eu tô, quem sou eu, né? Que doideira. Mas, tá, pra que tu chamou o Abraxas, cara? Então, eu queria testar o ritual de invocação. Porque se eu conseguisse que ele aparecesse, eu ganharia méritos dentro da Irmandade. Tinha alguém testemunhando ali? Não tinha. Não tinha, mas a minha palavra valia porque, supostamente, esse demônio validaria essa palavra, né, para o sumo sacerdote. Né? Então eu fiquei muito orgulhoso com aquilo. Então a primeira coisa que eu perguntei para ele, né, eu toquei, vi para ver se era real, né, gelado, frio, né, e me olhava fixamente nos olhos, né, mas eu não conseguia olhar por muito tempo, né. Ele era da tua altura? Não, estava mais alto que eu, mas estava como se estivesse ajoelhado, sabe? Tá. Né, como se estivesse ajoelhado, ajoelhado, sentado sobre os joelhos. Tá. Ele tinha quatro membros? Sim. Assim, o Banguela lá, ele não é bípede, mas ele era bípede? Sim, bípede. Entendi. Né? Sim, tinha pernas, braços, né? Sentou, né? Forte, braceletes que pareciam braceletes de ouro, era dourado, né? Não sei se de ouro de verdade, não. Tá. Né? Dá para morder assim, assim. É para valer, né? E a única coisa que eu perguntei foi se os animais eles iam para o céu, né? Perguntei, os animais vão para o céu, né? Porque eu tinha essa preocupação, será que os animais vão para o inferno? O animal é bonzinho, ele não pode ir para o inferno. Então eles estão todos no céu, né? Eu só fiz essa pergunta, né? Sei lá, uma pergunta besta, né? Que veio na minha cabeça. Interessante a pergunta até. Mas eu fiquei no vácuo, eu não tomei resposta nenhuma e ele desapareceu.
Ia lá, ele, porra, tu me chamou pra isso, meu irmão? Caralho! Deixa eu tomar no cu, Porra! Eu queria a porra da tua alma, não quero só um quiz aqui, eu sou um dicionário Aurélio da divindade, porra. Porra, mas em alguma outra oportunidade tu ouviu a voz dele? Eu vi a voz de outra entidade. Quem? Né, do Astaroth. Quem é Astaroth? Né? É a Astaroth. Né? É uma outra entidade que se manifestou dentro do ritual coletivo, dentro da... mais pessoas fazendo parte do ritual. Devia ter por volta de umas 200 pessoas. Caralho! No ritual. Físico? Presencial? Presencial, sim. Presencial. E todo mundo viu a mesma coisa? Não era pelo Zoom. Ritual. E todo mundo viu a mesma coisa? Todos viram a mesma coisa. Porque Que todos loucura, olhavam na mesma direção. Isso é loucura. Né? Eu também cheguei a ponderar isso. Né? Eu vi e eu notei que todos olhavam na mesma direção. Né? E falou numa voz imponente, né? Falou algumas coisinhas ali. Você sabe o que? Você lembra? Eu lembro, mas eu vou dar spoiler, porque tem gente maluca que vai querer ser satanista e vai quebrar a cara. Foda-se. Porque ele falou uns bagulho maneiro? Não, ele pegou, disse alguma coisa, como que vocês são da família, são bem-vindos. Entendi. Eu protejo vocês são filhos da sombra, né? Então, isso, na verdade, é assustador pra caralho. Tô fora demais. E essa eu não quero ser filho de sombra nenhuma. E essa ideia de ser filho da sombra te dá uma sensação de proteção. Porque quem está na sombra, imagina que você está na sombra, você está escondido, você vê todo mundo que está na luz, mas quem está na luz não vê quem está na sombra. Então você está camuflado no mundo, né? Então você é filho das sombras também. E aí todo mundo curtia. Mas ele falava mexia a boca e falava ou ele falava na cabeça? Não, mexia a boca e falava, né? Sem microfone, né? Não tinha acústica para microfone, assim, não tinha equipamento. Mas era uma voz foda. Era uma voz... Sim, grossona? Grave, bem grave. Bem grave. Caralho, cara. Que porra é essa, cara? Tu é maluco de se meter nessas coisas, cara. Mas como que foi essa conversão? Como que você sai do... Tu falou que tu invocou o Abraxas várias vezes. Sim, sim. E ele nunca falou nada contigo? O cara era teu protetor. Falava coisas rápidas, né? Era sempre muito breve. Eram conversas breves. Era como se ele tivesse alguma preocupação maior, ou tenho mais o que fazer. Entendi. Né? Eu fiquei 4 horas aqui e tal, você ficou 2 minutos, né? Então, arrombado, né, cara? Mas eram coisas breves, né? Eu queria confirmar, eles diziam no satanismo que eu tinha uma alma gêmea, né? Uma moça entrou junto comigo no satanismo, né? E a gente estava muito bem mesmo, nós éramos muito amigos, né? E ele dizia que nós éramos a nossa alma gêmea, que era para nós ficarmos juntos. E o objetivo era que a gente tivesse um filho juntos e depois sacrificasse esse filho com 9 meses. Caralho, que merda de ideia. Você vê, o satanismo tem uns negócios estranhos, né? E tem gente que cai nessas loucuras aí. Né? Mas fato é que eu nunca tive um filho com essa moça, né? Mas pegou, né? Mas pegou, né? Peguei. Mas aí, como que é essa conversão? Como que um satanista grau maior, não sei, qual foi o level que tu chegou, não sei o level? Cheguei a feiticeiro. Aí é feiticeiro, depois vem o sacerdote e sumo sacerdote. Entendi. E antes do feiticeiro é o quê? Antes do feiticeiro vai ser aprendiz, né? Tá. E aí tu era feiticeiro, significa que tu lançava uns feitiços de deixar os outros doentes, de talvez causar um acidente e tal, mas tu fazia uns bagulho... Esse era o escopo de feitiço que tinha? Não tinha um feitiço pra saúde? Tipo, ou dinheiro? Vou deixar minha mãe Não, melhor. Dinheiro é fácil de ganhar. Porra, me ensina então! Vou te explicar o segredo, mas isso é coisa do satanismo, tá? Uhum. Então o que aconteceu? Assim que eu entrei no ritual de iniciação, né, e passei a fazer parte daquela família, a família me acolheu. Então tinha uma empresa, né, onde o presidente dessa empresa era satanista, fazia parte do grupo lá do satanismo. Ele me chamou para trabalhar na empresa e me colocou num cargo, inicialmente, de supervisor de operações financeiras. Depois eu passei para gerente de operações financeiras. Só que eu não entendia nada, eu não sabia fazer nada. Outras pessoas faziam por mim, eu só assinava. Entendi. Né? E eu ganhava dinheiro e tinha um emprego. Né? Tinha um emprego, tinha um prestígio na sociedade e tal. Então você entra para essas empresas que já existem, né? Então é uma das maneiras. Então você começa a ganhar dinheiro mais fácil, então, começa a glamourizar a coisa. E o que foi esse clique para você sair disso?
Como que foi isso? Foi meio que por acaso, né? Eu namorava com uma moça, ela era evangélica não praticante, né? Porque tem o católico não praticante, essa era evangélica não praticante, né? E aí nós somos uma igreja, né? Era a Igreja Batista do Morumbi, isso eu posso falar, né? Na época o pastor era o Ari Veloso, um homem de Deus, rapaz, muito bom ele. E nós estávamos chegando lá, ela queria que eu fosse no culto, na igreja e tal. Eu falei, bom, vou, né? Esse bando de crente aí não é nada, né? Ela sabia que tu era satanista? Não sabia. Né? Mas ela queria me converter ao cristianismo. Ela sabia que eu não era cristão. Ela queria me converter, porque ela era evangélica, né? Então ela me levou, fui nesse culto aí, né? E pensei, beleza, né? Eu sou filho do fogo, fogo não me queima, né? Eu sou das sombras, né? Isso aqui não é nada para mim, né? Mas quando eu estava entrando, tinha uma banda de louvor tocando, né? E era um louvor genuíno, verdadeiro, uma adoração verdadeira, né? Pura, né? Porque era um show. Não era um show, não era um espetáculo, né? Não é como... sabe aqueles louvores mais antigos? Sérgio Pimenta, Guilherme Kerr, né? Nelson Bomilcar, não sei se você conhece. Aí eu já não manjo. Uns bagulho meio harpa cristã? Não, harpa cristã não. Tá. Não, aí é muito bitolado. Tá. Né? Tinha, sim, a bateria, a guitarra e tal. Né? Mas não era um órgão? Não era um órgão. Então era o tal do grupo do Milad, do Nelson. E eles estavam cantando uma música que eu lembro até hoje. A letra é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho só descansar em mim. Naquele dia, aquela música, aquela canção, aquelas notas musicais me mandaram pro chão, eu caí. Eu perdi os sentidos ali, somente se eu escutar o som daquela música. Hoje, essa música me mantém em pé. A letra dessa música me mantém em pé, né? Então, caí, perdi os sentidos. De repente, eu abro os olhos assim, tem um cara em cima de mim, urrando no meu ouvido. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Fala qual é seu nome. Porque as pessoas acham que você tem que saber o nome do demônio para expulsar o demônio, né? Mas não tem isso, né? Todo demônio se sujeita ao nome, que está sob todo nome, que é o nome de Jesus, né? Então, eu falei meu nome e tudo, e levantei, né? E aquela moça, a família toda ficou toda estarrecida de ver aquilo, né? Falaram que foi uma cena horrível e tudo mais. Eu não vi, né? Mas só as pessoas que... Tu só apagou? Apaguei, né? E não vi o que aconteceu. Aí aquela menina ficou preocupada, falou assim, poxa, eu vou marcar um encontro com ele como pastor. Né? Um pastor, nós demos o nome de Brint no livro Filho do Fogo, mas o nome verdadeiro é Luiz Augusto Zitt, né? E é um homem de Deus, um pastorzão mesmo, coração puro, um homem de Deus. Aí peguei, ela marcou encontro com ele. E aí eu peguei e falei, tá, eu vou fazer um feitiço contra ele, vou fazer ele ficar doente. O lance de tu cair na igreja lá, perder o sentido, ter um cara ali falando contigo ali, isso não te desmotivou de forma nenhuma? Não me desmotivou, não. Fiquei indignado com aquilo. Eu queria entender o porquê. Eu perguntei lá no satanismo, para os sumos sacerdotes. Eles falavam que eu não estava pronto para entrar ainda numa igreja. Naquele momento, aquele grupo tinha, digamos, o que a gente pode chamar de unção. Né? Aquele grupo tinha. Então, essa unção, ela realmente repudia. Você não tem poder contra isso. Né? Não tem poder contra esse poder. Então, então, todos os feitiços que tu lançava nas lideranças religiosas, os que pegavam era porque os caras eram meio esquisito mesmo. Era meio esquisito. A maioria pegava. 99,9% pegava. Né? Então, porque sempre tinha uma coisa por trás, né? Sempre tinha uma coisa de bastidor. Então, então você ter uma vida reta faz muita diferença, né? E aquele grupo de louvor, eles procuravam ter uma vida reta, né? Eles não são perfeitos, eu não sou perfeito, você não é, ninguém é, só Deus é, né? Mas aí você procura, você se esforça, né, em fazer o bem, né, em ser uma pessoa boa. Então, caí com aquelas notas musicais e marcou um encontro com o pastor. Eu peguei e fiz um feitiço contra ele. Fiz sozinho, né? Chamei o Abraxas e tal, né? Falei, vai lá, causa uma doença nele. Tu chamou o Abraxas nesse dia? Chamei o Abraxas, né? Falei, invoquei ele para causar uma doença nele, uma doença que incapacite dele chegar no encontro, sabe? Não importa o que seja, ele pode ter uma dor de cabeça, sabe? Mas ele não pode chegar no encontro, né? E eu fui ao encontro e ele não foi. Eu esperei umas 2 horas, ele não foi embora. Aí no outro dia eu estou na empresa que eu trabalhava, o presidente satanista, né, tocou o telefone para mim, né, a secretária passou e era a secretária da igreja e falou, olha,
o pastor não pôde ir ao encontro, né? Eu pensei comigo, puxa, não veio ao encontro porque se lascou, né? Eu fiz um negócio aqui. Pois é. Aí ela falou assim, não, sabe o que é? O filho dele sofreu um acidente, né? Que fraturou a perna, tal, né? Mas não foi nada grave, tal. Foi uma brincadeira de criança, tal, acidente doméstico. E falei, poxa, mas não era para ser no filho, era para ser nele, né? E, ok, eu fiz alguma coisa errada, né? Porque o ritual é rigoroso, não pode ter erro, né? Então, marquei o segundo encontro, marquei de novo a segunda vez e chamei mais pessoas para me ajudar. Fizemos o pentagrama, cada um na ponta de um pentagrama, então fizemos com 5 dessa vez. 5 então pessoas. O pentagrama é um símbolo satânico. É um símbolo satânico, sim. Pentagrama invertido especialmente, né? Porque vai encaixar dentro dele exatamente a figura do bode, né? E o bode na Bíblia é o bode de Levítico, né? Um era solto, né, no deserto, né? E o outro era sacrificado. Então, o satanismo, eles interpretam que aquele bode que está lá no centro é o que foi solto, é o que te dá liberdade, né? E há 5 pontos, 5 continentes, né? Onde ele tem o poder e tudo mais, ele faz e acontece, né? Então, tem todo um simbolismo em torno disso, né? Aí, peguei, na ponta do pentagrama foi feito o encantamento, né? Inclusive tem encantamentos feitos com a estrela de Davi também, né? Que é o hexagrama, tem encantamento com o hexagrama também. É um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Exato. Tem também, dependendo do tipo de ritual, também usa. Mas a estrela de Davi não é um símbolo sagrado, não é? Não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. É um símbolo antiquíssimo. Você vai encontrar entre os bizantinos, vai encontrar entre os persas, é antiquíssimo. Sabe? É um símbolo esotérico. Então, aí o primeiro deu na criança. O segundo chamei esse pentagrama, em cada ponta do pentagrama, lançamos o feitiço, né? Esse feitiço foi um pouco mais forte, né? Nós fizemos para causar um dano maior, né? Então, assim, um acidente severo com ele. Mas nesse feitiço aí ainda invoca alguém? Invoca mais de uma entidade. Invocar 2 entidades. Aí foi o Abraxas. Foi o Abraxas e o Azazel. Azazel. Esse é de qual? Esse daí qual que é o... Porque assim, qual é a pegada dele? Qual que é a pegada do Azazel? O Abraxas domina São Paulo, estado de São Paulo. Sim. E o Azazel? O Azazel é uma entidade que ele é, digamos, um especialista em causar acidentes, danos, estragos, né? Alguma coisa assim. É tipo um GPS satanista. Ó. Primeiro você escolhe a localidade, depois você escolhe um tipo de enfermo. É bem isso. Entendi. Então, o que acontece? Aí essas 2 entidades foram invocadas para lançar um feitiço. Lançamos o feitiço. Fui no encontro com o pastor. Passou 1 hora, passou 2 horas, o pastor não foi, fui embora. Pô, lascou, o pastor lascou. Só vou esperar o telefonema, né? No outro dia liga a secretária da igreja para mim de novo. Olha, o pastor não foi ao encontro. Falei, eu sei, né? Então, o que aconteceu? Ele bateu o carro. Olha, foi um acidente violento, né? Deu perda total, acabou com o carro do pastor, né? E eu já pensando, onde é que ele está hospitalizado, né? Porque se eu souber o hospital e tiver satanista infiltrado, né? Porque tem muito tráfico de órgãos, muita coisa no meio aí, nesses bastidores. Caralho! Né? Tem. Então, por que os caras querem órgão pra vender? Pra vender, fazer ritual. Capitalizar. Também. Capitalizar. Entendi. Capitalizar. E alguns mesmo, alguns para ritual. Mas você já entrou na Deep Web? Não, nunca entrei. Nunca entrou? Não sei nem entrar. É o satanista de... Ele é o satanista das antigas, cara. Das antigas. Não tinha internet naquela época. Então, agora tá mais fácil esse do mal. Pois é, não sei nem como entra, não sei nem qual caminho para chegar lá. Daí agora, mas o pastor não se quebrou? Não, ele saiu porque inteiro. 1.000 cairão à direita. 10.000 à esquerda, você não vai ser atingido. E ele falou, mas aí o pastor não sofreu um arranhão, glória a Deus, né? Fiquei com tanta raiva daquela secretária, vontade de dizer para ela, me dá seu nome completo, data de nascimento, feitiço é para você agora. Então, precisa desses dados? Não precisa. Não precisa de dado nenhum? Força metafórica, não. Precisa você conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa. Você precisa a baixa magia precisa de uma fotografia, pedaço de cabelo, essas coisas. Bagulho, né? De simpatia que você tá falando? Baixa magia ralé. Qual que é a mais alta magia? É a que eu tava, que era mas a Irmandade. Qual que é a mais alta, qual que é o mais alto feitiço? Mais alto feitiço? O feitiço mais sinistro, qual que é o efeito dele? Não precisa me explicar como é. Claro. Você conseguir canalizar um próprio demônio. Esse incorpora o demônio? Incorporar o próprio demônio. Voluntariamente.
Né? Isso daí é uma tarefa que não é para qualquer um. Já conheceu algum caso? Dá para fazer assim, porque assim, é diferente de uma possessão demoníaca, né? Porque são demônios de menor patente. Quando é um principado, uma potestade, um demônio de alta patente, e ele for canalizar alguém, ele tem muita energia. Não sei se a palavra certa é essa, mas talvez seja o mais fácil para a gente colocar aqui. Tá. Então tem muita energia. Ele entraria no seu corpo, ele te estouraria por dentro. Então você tem que ter uma genética preparada para aquilo. Né? Você tem que ter todo um preparo para poder suportar aquela carga de energia, né? Então, até mesmo o próprio anticristo, né? Ele vai incorporar o próprio Satanás, né? Uma das características que a Bíblia coloca. Ele vai precisar de um corpo, então o anticristo ele vai fazer esse papel de incorporar. Se for um bombadão, num poder muito forte, ele não vai estar no poder, ele vai ser o conselheiro. Nas sombras, né? É verdade. Nas sombras, exatamente. Então é o Mourão. O Mourão é o demônio. Onde eu, se eu fosse o anticristo, ia querer estar. No segundo lugar, com muita influência do primeiro. Exatamente. Foi por isso que, abrindo um parêntese de novo, tá. Que quando a Dilma estava sendo candidata, o vice dela era o Michel Temer. Né? Que é o próprio diabo. Pois é, ele tem um jeito mesmo, assim, de mordomo de filme de terror, vampiro e tal, né? Aí o que acontece? Né, as pessoas começaram a associar no livro, pela descrição que eu dou no livro do Marlon, né, que era sírio-libanês, né, que tinha uma aspiração política, que ia ser presidente. Era o Temer, então? Não, eu não falei nada disso. Mas as pessoas imaginaram que era. As pessoas, deduziram que poderia ser. Né? Então que é. E teve gente que teve até revelações, né, disso daí. Eita. Tem o crente Kodak, né? O crente revelação. Né? Pois é. Aí, de repente, e nessa época, criou uma confusão, né? Porque na internet, acho que até hoje, você for no Google colocar Daniel Mastral e colocar M só de Michel Temer, já vai aparecer linkando eu com Michel Temer, né? Então, e aquilo ali criou um rebu que ele chegou a falar do meu livro num comício. Caralho! Então assim, meu livro bombou de vender, sabe? Foi super legal. Ele me ajudou bastante na Filho do Fogo. Filho do Fogo. Ele falou, ele deu uma sinopse do livro, fez perfeito a Caralho, sinopse. então ele realmente é satanista. Pelo menos ele leu o livro. Mostra o interesse que a maioria dos políticos não teriam sobre esse assunto. Mas aí virou piada do CQC, virou piada, virou meme na internet. Pô, mas se ele era satanista, ele foi o cara que mais não fedeu. Eu achei o governo Temer aquele governo que não fede e não cheira. Não fez nada de bom. Mas também não teve tempo de fazer nada tão catastrófico que a gente lembra assim, caralho, o governo Michel Temer fez isso, foi uma merda. Eu não sei o que ele fez. Tem pouco tempo, né? Geralmente os governos que substituem o que foi eleito são assim. Do Itamar também foi assim. Pô, mas se ele é satanista, ele tinha que ter feito alguma parada, né? Mas é que ele não é, né? Não é o cara que você tá falando. Não é uma pessoa que eu tô falando. Tá. Né? Então... Por que a gente começou a falar do Temer? Ele que trouxe o assunto. É o que trouxe o assunto. Eu lembrei da eleição e tal. Voltando ao pastor, lançou o feitiço. Perda total no carro, o cara tá inteiro. Aí eu peguei e falei, não é possível, né? Aí falei com os sumos sacerdotes. E os sumos sacerdotes falaram, realmente, você é filho do fogo, o fogo não queima, isso, aquilo, né? Mexeu com todo mundo. Nós vamos fazer um feitiço, vamos acabar com ele. Vamos oferecer 13 vidas pela vida dele. Eita! Caralho! Ou seja, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas em ritual, né? Para pagar os demônios. Como se escolhe essas vidas? Olha, alguns se voluntariam, outros pais doam seus próprios filhos ou sequestro. A maior parte por sequestro. É o que eu te falei, pessoas desaparecidas. Muita gente desaparecida. Mas aí o cara... E aí, foi feito o ritual? Né? O cara, aí foi feito o ritual, com os sumos sacerdotes, né? Aí esse ritual não posso entrar em detalhes. Esse aí é bem mais pesado. Né? Foi feito o ritual e eu tive certeza plena, né? Que realmente aquele homem, ele ia morrer. Mas materializou uns caras? Materializou. Quantos dessa vez? Materializou 9. Caralho! 9. Bem no 9. 9, né? 9. Nossa. Abraxas, Azazel, Astarote. Astarote, Asmodeu, Leviatã, Abaddon. Ih, o Abaddon põe o escudo em mim. Já estou em Abaddon. É que Abaddon tem um herói no Dota, que é um jogo que a gente joga. Sim. O nome dele é Abaddon.
Ah, tá. Ah, mas ele é meio demoníaco. Esses nomes são famosos. Ele é o Death Knight. Eles vão parar na mídia mainstream, vira e mexe. Azazel, já vi vários filmes. Nos filmes ele aparece como o Anjo da Morte. Tem o Astaroth também, já ouvi falar. Sim. Já ouvi falar de vários. Mas aí, fez o ritual, o que rolou depois? Fez o ritual, então eu tinha certeza que aí o homem ia morrer. Falei, porque o ritual já era para matar ele. Né? Então eu falei, ok, né? Se é para matar, que morra logo, né? E marquei outro encontro. Mas assim, eu fui triunfante naquele encontro, né? Eu fui regozijante, todo feliz, imaginando, puxa vida, eu vou pegar... Não vai ter encontro? Não vai ter encontro, né? Esse cara não vem, já era, está lá visto, olhar para a secretária e ficava pensando, quero ver você falar agora alguma coisa para mim, né? E eu deu 2 horas, eu cansei, né? Tô indo embora, né? Bem na hora que o pastor chega, ele chegou. Ele estava com o ar meio abatido, tá transpirando muito, abatido, né? Mas ele pegou, falou, que bom que você está aqui ainda, né? Me atrasei. Né? Mas ele não falou o que aconteceu. Né? Então, e tu nunca soube? Nunca soube. Tá. Né? Ele não entrou no mérito do que aconteceu, mas ele estava abatido. E ele pegou e falou, vamos conversar. Né? Olha, naquela época eu estava no platô do Kung Fu, né? Feiticeiro do satanismo. Quer dizer, aquele homem não era oponente para mim, mas eu tive um medo dele, que me arrepiou dos pés à cabeça. Né? Porque ele tinha... Era para estar morto. Era para estar morto. Eu tô vendo alguém vivo que era para estar morto, né? E ele tinha unção, tinha essa unção, tinha essa autoridade, tinha essa... É um homem de Deus, né? Um homem de fé. E eu tinha receio que se eu tocasse nele, ou se eu pegasse na mão dele, ele estendeu a mão, não estendi, eu ia cair de novo, porque eu já estava com aquele trauma que eu caí na igreja lá, né? E então eu falei, pastor, desculpe, o senhor chegou atrasado, eu vou embora, eu tenho compromisso. Menti, né? Aí ele falou, tudo bem, olha, se você não quiser conversar, a gente não conversa, uma conversa rápida, 5 minutinhos só, vai. Olha, demorei tanto para chegar até aqui, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, me dá 5 minutos só, te prometo que não vai passar 1 minuto a mais. Aí eu falei, tá bom, 5 minutos, hein, 5 minutos. Aí nós subimos na parte superior, era um sobrado, né, da casa, ele entrou na sala, né, eu entrei após ele, ele fechou a porta à chave, tirou a chave e pôs no bolso. Imediatamente eu olho para a janela, né, pensando rotas de fuga, né, grades na janela. Né? Falei, não, tinha que ter pijama de uma listra para passar por lá, não ia dar, né. Aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia. Não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora mesmo, né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem. Né? Eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Né? E aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei. Literalmente apaguei de novo. Mas eu tive alguns despertares no meio desse apagão. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? Estava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão, né? A sala dele estava toda destruída, cadeira, tudo voando, livro para tudo quanto é lado, não voando para o poltergeist. Mas assim, que tipo, bagunçado. Você se mexeu muito. Eu me mexi, exato. E ele estava calmo, ele estava sereno, né? Falando baixinho, né? Falando, Deus, né? Visita essa vida com teu amor, visita essa vida com teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né? E de repente, aí apaguei, voltava. Chegou uma hora que eu voltei, né? E ele me ajudou a levantar, né? Me pôs na cadeira, né? E falou, tá vendo isso aqui? Falei, tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né? Porque agora você é uma nova criatura, né? Agora você é de Jesus. Você quer Jesus na sua vida, né? Você quer aceitar Deus na sua vida, né? E eu peguei e pensei, puxa vida, né? Eu acreditava que o diabo era tão poderoso, né? E esse homem, ele nem encostou em mim e me derrubou e fez tudo isso, né? E destronou os principados, os demônios mais poderosos contra ele. Então eu falei, eu quero, o Senhor me ajuda, né? Então ele fez aquela coisa de oração, sabe? Repete comigo a oração, tal, fiz. Aí ele me deu um abraço, eu me senti muito acolhido com aquele abraço, mais do que todos os abraços que eu recebi na Irmandade, né? Senti uma paz no meu coração tão incrível, tão indescritível. A Bíblia chama de paz que transcende o entendimento, né? Então senti uma paz, uma serenidade e uma alegria muito grande, né? Que eu nunca tinha sentido na minha vida, né?
Então eu saí de lá super feliz, radiante, todo machucado com o corpo, né? Mas feliz por dentro, né? A vontade que eu tinha de pegar um cachorro da rua, bem vira-lata, sabe? Dar um beijo na boca dele, falar, cachorro, Jesus te ama também. Né? Maneiro. Né? Aí cheguei em casa, ligaram para mim, teve 2 sacerdotes satanistas que me incomodaram muito. A gente só não enlouqueceu, eu e minha esposa, porque realmente Deus não permitiu. Tu já estava casado nessa fase não, aí? Né, nessa fase aqui eu namorava. Tá. Né? Namorava com uma outra moça, Tá. na hora conhecia essa daí, veio posterior. Tá. Né? Esses sacerdotes começaram, desde aquela época, desde a minha conversão, eu tinha quase 26 anos, eu tinha 25 anos e 8 meses, né, quando me converti. Então, eu conheci a minha esposa com 27. Né? Então, levou Na igreja? Conheci na igreja. Tá. Né? Então, eu não era muito de frequentar a igreja, né? Mas ela estava fazendo um grupo de teatro, né? E precisava de alguém que praticasse algum tipo de esporte, né? Para fazer uma cena lá. E como eu já praticava Kung Fu, eu falei, eu posso fazer uma sequência aí. Aí eu entrei, a gente acabou se conhecendo, namoramos, noivamos, casamos. Entendi. Então... Mas Você estava falando dos sacerdotes que tentaram. que eles fizeram para encher o então, aí eles ligaram para minha casa. Nesse mesmo dia? No mesmo dia. Eu cheguei em casa, passou 1 hora mais ou menos, o telefone tocou, né? E a voz do outro lado era um tal de Taulês, a gente deu o nome de Taulês no livro. E ele pegou e falou para mim, nós avisamos você, satanismo não é para todo mundo, né? Mas uma vez que você entrou, não tem mais volta, não tem mais volta. Amanhã você tem um compromisso conosco, né? E nós vamos buscar você na sua casa. E se você não estiver aí, nós vamos matar a sua família. Caralho! Né? Então, assim, eu não pensei 2 vezes, eu não consegui raciocinar, né? A única coisa que eu pensei, porque eu sabia que ritual que era, né? Aquele ritual era um ritual que eu teria que fazer pela primeira vez, um ritual de sacrifício humano. Então, Por quê? Porque tu estava fraco? Não, para subir de degrau, para virar sacerdote. Né? Então, estava marcado, estava me preparando para aquilo, entendendo os princípios, conceitos, aprendendo os rituais, aprendendo o uso das ferramentas, né, que são utilizadas. Né? E eu conheci a pessoa, conheci a menina de 9 anos. Os pais doaram a filha, né, para ser sacrificada em troca de poder, de glamour, de beleza e tudo mais. Os pais, a filha era nada. A filha não tinha um vínculo. Eu acho isso inimaginável. Eu também. Inimaginável. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Mas tem gente que faz isso. Tem pai que estupra o filho. Né? Né? Então, quer dizer, é inacreditável. A maldade existe, né? Maldade existe. Né? Então... eu conversei com a menina, né? Eu lembro de ter olhado nos olhos dela, conversei com ela. Ela estava no preparo, tem uma espécie de jejum, né? E ela sem entender o que está acontecendo, porque transforma a vida dela, ela é tratada como uma princesa, né? Então, conversei com ela e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eu falei, não, puxa vida, Deus me livrou bem na véspera de fazer isso. Falei, então é para eu não ir mesmo, né? Eu peguei minha bicicleta, eu morava na Pompeia, pedalei até o Parque de Ibirapuera, onde tem o batalhão do Exército. Aí parei com a bicicleta bem lá em frente, falei, quero ver me pegarem aqui em frente ao Exército, né? Tô protegido, né? Mas aí foi caindo a noite, né? E eu fui vendo as estrelas, tal. Passei a noite lá, no gramado, né? Daí sentado. E eu fiz a minha primeira... Essa porra pra lá, cara. Não, soprar pra lá. Pra não jogar fumaça nele. Ah, tá. É vapor. Não, tá, é vapor d'água, tranquilo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ver cada uma daquelas estrelas e comecei a pensar, puxa vida, Deus fez cada uma dessas estrelas, né? Deus fez a grama que eu estou deitado, né? Deus fez todas as coisas. Deus vai me proteger. Aí eu fiz a minha primeira oração sozinho, não sabia orar, né? Eu falei, Senhor, você lembra de mim? Olha, eu sou o Marcelo que se converteu ontem, lembra lá na casa no Cusite, né? Olha, eu moro na rua tal, número tal, RG, CPF, grupo sanguíneo, né? Passei os dados para Deus. Aí eu tenho certeza que os anjos me guardaram naquele dia. Foram anjos que se acamparam ao meu redor, porque a Bíblia fala que os anjos se acampam ao nosso redor. A gente não tem ideia do que é isso, né? Um anjo de Deus, derrotou um exército de Senaqueribe, 185 mil homens, um anjo. E Deus dá ordem para esses anjos acamparem ao nosso redor. Então a gente não tem ideia da proteção espiritual que a gente tem, né? Quando você realmente tem Deus no seu coração.
Então, Foi o que salvou aquele pastor, né? Foi o que salvou aquele pastor, com toda certeza. Mas você tem que ver a história dele. Eu vou contar até o fim, se você permitir. Claro. Né? Então, ela está descrita no final da série Filho do Fogo, no livro Catedral das Sombras. Né? A primeira história é a história dele. Né? Eu tenho no celular até, depois eu te mostro fora, né? Para te mostrar um detalhe, né? Para não expor a pessoa. Tá bom. Mostrar a sombra atrás dele, o tamanho do demônio que estava atrás dele. Né? Então, o que aconteceu? Esse pastor... era a minha única referência que eu tinha, era ele, né? Então, quando ligaram para os órgãos que me ameaçou, né? Eu pedalei, fiz aquela oração, voltei para casa, tentei ligar para o pastor, não consegui mais falar com ele, perdi contato total com ele. Ele não está mais na igreja, ele saiu, ele não trabalha mais aqui, né? Perdi contato e fiquei em desespero, porque ele era a única referência, era o meu esteio, né? Falei, como é que eu sozinho vou lutar contra uma organização, uma seita, um monte de gente que se protegem, podem me sequestrar, podem me sacrificar, vão me cremar, vou virar pó e sumo, simplesmente desapareço, né? Então, o Zórdico falou aquilo para mim, né? No dia seguinte, que seria o dia que eles teriam que vir me buscar, eu também não fiquei em casa, né? Saí também, né, para eles não me acharem, e nada aconteceu com a minha família, né? Ainda pedi para Deus guarda a minha família. Não ia contar para minha mãe, se vier uns caras estranhos aqui e tal, né? Não falei nada. Tua família também não sabia que tu curtia essas paradas? Não sabia. Tá. Sabia que eu saía, né? Que eu dava umas sumidas às vezes, né? De uma semana, mas era normal, né? Falei, vou passar uns dias lá com a minha alma gêmea, né? Com a fulana lá. De certa forma ia mesmo, né? Ia mesmo, né? Então... Só não era alma gêmea, mas tudo bem. Não era alma gêmea. Quando você descobriu que ela não era alma gêmea? Na verdade, você vê uma incompatibilidade, né? Você tem muita ilusão. Se a pessoa fala muito em cima da sua cabeça, aquela pessoa é só alma gêmea, olha só como que é, como que não é, né? E era uma moça bonita, né? Então, até hoje, ela é uma moça bonita. Né? Só que ela tem continua... contato ainda ou não? Não. Ela continua no satanismo, ela não saiu. Ela continua lá até hoje. Né? E aí, minha esposa nunca permitiu que eu evangelizasse. Né? Por motivos óbvios. Né? Se for alguém para evangelizar, não vai ser você, filha da puta. Você não, né? Você não, né? Mas aí o pastor que tu nunca mais achou, como é que foi? Então, aí não achava mais o pastor. Mas eu estava com receio também da retaliação deles, né? Da Irmandade. Pegar tua família, pá. Pegar minha família. E fiquei pensando na menina, né? Então, de repente, eu peguei e fiz uma oração sincera com Deus. No mesmo local que eu fazia meus rituais. Na casa da minha mãe tinha um porão. Eu fazia muitos rituais lá. Então lá eu peguei todas as coisas minhas de rituais, tudo que eu tinha, livro, anotações, né, as parafernálias lá, né, pus fogo em tudo, destruí tudo, me desfiz de tudo. O livro que tu destruiu era um livro de feitiço? Era um livro de feitiço, mas assim, eu copiei, você não pode levar para casa. Tá, era um livro que você escreveu copiando? Copiando, você faz trabalho de copista. Tá. Né? Então eu tinha alguns livros, né? Que eu tinha copiado pelo menos partes, não o livro inteiro, mas partes. Então tinha minhas anotações. Então queimei tudo, destruí tudo. É extensa a biblioteca? É extensa, bastante. Qual que é o livro mais assim que você pegou? Caralho, esse livro aqui... deve ser aquele que ele falou, né? Qual mesmo? Não lembro. Eu também não lembro o nome. Tem um dos mais poderosos da alta magia, que eles consideram, é a clavícula maior de Salomão. Sim. A clavícula menor, né? E a chave de Salomão. Você falou que esses não são muito verídicos. Não. Esse daí é o que você vê você compra isso. Né? Mas tem um livro verdadeiro com o mesmo nome, né? Que é o original mesmo, que é diferente. Porque Salomão... você sabe que Salomão ele deu uma desviada, né? Sim. Com essa história. Então, mas se você lembra bem da história, 1 Reis 10:14, fala que Salomão recebia todo ano 666 talentos de ouro, 666, que é o número do diabo. Né? Talento é ouro pra caralho, né? 34 quilos. É ouro pra caralho. Porra! 34 quilos. Naquela época ele era um bilionário. Bilionário, sim. Né? E esse número... De quanto tempo? Por ano. Por ano. Por ano. 666 talentos por ano. 1 Reis 10:14. Aí lá em Apocalipse 13:18, nós vamos ver que realmente, né, o que é o 666, né?
que é o número da besta. E tem fundamento esse 666 no satanismo? Tem. É uma trindade satânica, assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o anticristo. É a besta, o falso profeta e o anticristo. A besta? Quem é a besta? É o diabo? Sim, é o Tá. diabo. O falso profeta... O falso profeta é o que vai dar apoio ao anticristo, Tá. que supostamente será o próximo Papa, depois do Francisco, pela profecia bíblica de Apocalipse 17. Para mim mesmo. E Quantos fiz uma anos você ficou lá? Eu fiquei dos 17 aos quase 26, quase 9 anos. Tá. 9. Então, de novo. Aí eu fui naquele mesmo porão da minha casa da minha mãe, onde eu fazia os rituais, me ajoelhei, orei, falei, Deus, me ajuda, me dá força, me protege, me guarda, né? Eu não vou falar nada, né? Não vou me mexer com eles, né? Eles não mexem comigo e pronto, né? E assim, aquele terrorismo continuou por um tempo ainda. Eles ligavam para minha casa às vezes, né? Falavam assim, olha, você não tem mais poder do que a gente, né? Eu tinha bichinhos em casa de estimação, tinha maritaca, peixe, tartaruga, essas coisinhas, né? Um dia meus animais amanheceram mortos, né? Tudo bem, a gente pode imaginar, vazou gás. Tudo né? ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. A gente pode tentar teorizar a coisa, Puxa, vazou gás à noite, sei lá, né? Mas fato é que aconteceu. Né? E aquilo ali me deixou preocupado. Passou umas horas, me ligou de novo esse taulês, né? Ligou e falou, olha, o próximo é você, né? E eu falei, olha, eu prometo para vocês, eu nunca vou contar nada para ninguém, né? Vocês podem me esquecer, eu vou ser um ser invisível, eu sumi do mundo, né? Eu nunca vou dar trabalho para vocês, não vou contar nada que eu sei, não vou dizer onde estão o bunker, onde é a base, onde vocês se reúnem, onde são os rituais, onde estão o crematório, enfim. E até hoje você cumpre isso? Em parte, porque eu publiquei essas informações. Então você não cumpriu nem um pouco isso. Pois é. Aí eu acabei conhecendo a minha esposa, né? Depois já com 27 anos, quieto, só que ela percebeu, né, que eu tinha alguns traumas, assim, né? Algumas coisas me faziam mal, né? Ver sangue, né? Minha esposa é médica, né? Foi médica. Então, eu ia no hospital lá para buscar ela falou, sobe aqui e tal, tô saindo do plantão, tô no andar X, me emprestava um crachá de um colega dela, eu entrava, como se fosse médico, né? E via sangue, via as pessoas cortadas, sabe? Aquilo ali não me causava muito bem. E ela achava que tinha alguma coisa estranha. E ela insistiu bastante. Até que um dia eu falei, tá bom, então eu vou te contar qual é que é. E contei tudo para ela. Né? Passei acho que uma semana contando todos os detalhes para ela. Né? E contei em detalhes. Contei tudo, sem omitir nada. Né? E pensei, pronto, acabou, né? Acabei de perder a namorada, né? Então dancei. Mas ela não desistiu, não. Ela falou, poxa, pode ficar tranquilo que Deus é maior, tal, né? Então a gente vai conseguir juntos isso. Aí me levou para um grupo de pessoas que eram de libertação, né? Que na verdade não existe isso, né? Maldição hereditária, né? Não tem fundamento bíblico para isso, né? Mas naquela época eu era uma carta branca, né? Então não sabia nada, então eu fui, né? E aí oravam por mim, né? Tinha gente que tinha revelações, né? E às vezes eu contava alguma coisa fragmentada e mentia. Veja bem, eu sou recém-convertido, tenho muito da minha herança ainda, né? Eu contava uma mentira no meio da coisa. E a pessoa testificava a mentira. Poxa, é isso mesmo que Deus revelou e tal. E eu falei, esse cara aí não tem Deus. Mas aí teve um cara, chamava Maurício. Esse cara aí sim. Esse cara, ele quando eu falei com ele, quando eu comecei a conversar com ele, né, contando umas lorotas, ele parou, ele falou, não, para aí, eu acho que isso aí você sonhou com isso, você deve ter imaginado isso, mas não foi assim que aconteceu. Aconteceu desse jeito, e foi muito incisivo, e foi preciso, sabe, assim, foi um corte seco, né, e eu falei, puxa, então existe realmente, né, um poder maior de Deus que pode sei lá, se ajustar a uma pessoa, pode se manifestar através de uma pessoa. Então passei a respeitar mais, né, quando ele estava presente, né? Entendi.
E esse processo, na verdade, ele foi libertador para mim no ponto de vista psicológico, que eu pude pôr para fora muita informação, né? Pude pôr para fora muita informação. As pessoas, na verdade, tinham mais curiosidade ao meu redor, né? Acho que havia menos interesse em me libertar e mais da curiosidade mesmo, de extrair alguma informação, né? Porque é interessante, né? Alguém que vive no mundo das sombras, né? Sim. Então eu falei, né? Eu falei o que... Não contei tudo, né? Contei 5%, né? Mas foi libertador. Falar sobre aquilo foi libertador para mim. Então eu comecei a escrever o livro Filho do Fogo, né? À mão. Primeiro não tinha nem computador, aí depois tive o computador sucata, escrevendo, né? E aí quando o livro ficou pronto, né? Aí eles realmente apertaram a ameaça, né? Eu estava morando em Araçariguama, num local chamado Vale da Bênção. Eles ligavam para mim de madrugada, diziam que iam me matar. Picharam meu muro, né, morte, né, deram 2 tiros com arma de fogo na minha casa, na porta de casa, disseram, ligava de madrugada, o próximo na sua cabeça, você vai morrer, se você publicar esse livro e tal, né, e eu falei, bom, se Deus permitir que eu publique, porque eu não tenho dinheiro, não tenho onde cair morto, né, eu estava sem emprego, minha esposa sem emprego, a gente tinha recém-casado, e o livro saiu por um milagre também. Eu fui na gráfica lá, tinha que mandar fazer, deu 2 livros, né? O Filho do Fogo deu 2 volumes, né? Parte 1 e parte 2. Então e a gráfica só fazia 1.000 por livro. Então ia dar 2.000 livros. Então ia ficar muito caro. E o cara falou, como é que você vai pagar? Eu falei, o livro vai vender. O cara deu risada na minha cara, imagina, vai vender. Né? Com que base você vai dizer uma coisa dessa? Cheio de papel reciclado aqui que nego disse que vai vender, né? Aí nisso, eu então, conversando com ele, por um milagre também, sabe? São muitas coisas que aí eu acredito no milagre de Deus. Porque do nada, o cara, Mário Terrengue, né, da Imprensa da Fé, ele era um dos donos, né, um dos sócios. Ele pegou e falou, tá bom, eu vou fazer o livro para você. Né, mas você me paga 30 dias a data de entrega. Eu vou te entregar 2.000 livros, 30 dias depois você me paga. Né? Tudo bem, eu tô dando um voto de confiança. Aí ele me entregou os livros, eu não tenho ideia de livro meu, é muito livro, cara, é muito pacote, né, na casa, e a gente não tinha móveis, né, então os pacotes espalharam pela casa toda, né. Imagina os satanistas vendo ele chegar com um monte de pacote de livro. Os caras, qual é? Aí liga pro Daniel. Aí, Daniel, seguinte, tem um maluco aqui querendo falar contigo. Daniel! Vai morrer, caralho! Para de fazer essas porra de livro! Pois é. Aí eu fui num seminário de última hora, assim, faltava 3 dias para eu pagar a fatura da imprensa. Quando eles te ligavam, eles chamavam de Daniel? Chamavam de Marcelo? Não, eu tinha um outro nome lá dentro. É? Relian. Relian? Relian? Relian, não. Relian. Caralho. Era o nome espiritual dele. Significa algo? Que eu conheça, não. Ou eu não fiquei tempo suficiente para saber. Eu também nunca perguntei. Tá. Né? Falar no teu nome agora é Relian. Né? E me chamavam de Relian. Então, quando faltavam 3 dias, teve um congresso, uma tal da Rebeca Brown veio para o Brasil, né? Que era considerada. Era considerada. Esse nome não me é estranho. Ela escreveu um livro, ela ajudou uma satanista a sair do satanismo. Ela escreveu um livro, né? E estava bombando o livro dela, tal. E ela veio para o Brasil pela primeira vez. E ela foi fazer um congresso, né, de batalha espiritual, tal. Aí foi várias pessoas, vai todo mundo aquele rabo de cometa, né? Aproveita porque ela é a cereja do bolo. Aí vem um monte de bico no meio, né? Que é para aproveitar a multidão, né? Pedir dinheiro também, então aquela coisa toda. E eu montei uma barraquinha de livro. Chamei um pessoal da igreja para me ajudar, 8 jovens lá, para me ajudar a vender os livros, vender pra caramba, né? Tô aqui no seminário de batalha, né, meu? E os caras, ninguém sabia quem eu era. Então a minha barraquinha virou um ponto de informações, tipo assim, onde é o banheiro? Onde eu compro a ficha para o almoço? Então ficou só nisso, né? Aí, quando chegou perto de eu falar, né, eu fui numa salinha que era atrás do púlpito, né, do altar, e a Rebeca Brown estava lá. Só que eu não falo inglês. Ela estava sem intérprete. Então, eu acho que falaram alguma coisa de mim para ela.
né? Porque ela olhava assim para mim, né? E falava, Daniel, alguma coisa assim, né? Eu falei, Daniel, satanismo, né? Então, aí não conseguimos comunicar direito, né? Mas quando eu subi, foi a primeira vez que eu fui falar em público, né? Eu nunca tinha falado em público na minha vida. Aí tem alguém que pega, me puxa pelo braço e fala, Daniel, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa no teu ouvido aqui, ó. Sabe quantas pessoas tem aí, cara? 5.000 pessoas. Eu falei, pô, eu precisava dessa informação. Precisava. Sabe, sem isso eu não ia conseguir falar. Tem 5.000 pessoas, eu tenho 2.000 livros, preciso da metade só, um pouquinho menos. Não, nem deu na verdade ele ficou maluco. Eu fiquei, mó medo, meu. Falava 5.000 pessoas, pô. E o pessoal, e o público tava raivoso, que tinham sabotado o evento. Tinham dado, sabe aquelas, davam pro povo uma sacolinha de patrocinadores? Eu ouvi falar, botaram um bagulho de pornografia. De pornografia, os ativistas meu, você soube contra dessa, lembrou? Sei lá. Eu ouvi você falar em algum lugar. E tava... No Petri, provavelmente. E o pessoal tava bravo com aquilo, tava bravo. Aí eu subi, falei o que eu tinha que falar, né? Quando eu tô terminando, eu vejo o povo levantando, correndo lá para fora, perto da barraquinha, né? Pensei que eu tinha falado alguma besteira. Falei alguma bobagem, o povo tá me dando as costas. Nem esperaram eu terminar, né? E vendi todos os livros naquele dia. Bom, então, tu tava dando um testemunho nesse dia? Era mais ou menos um testemunho. Não contei da minha conversão? vida. Não falei da minha conversão, não. Eu expliquei como é que funcionava o sistema satânico. Tá. E eu dei uma desenhada, assim, como é que funcionava o sistema satânico. Como é que, essa hierarquia satânica, né? Mostrei. Tem hierarquia entre os demônios? Tem hierarquia entre os demônios. Por isso que tem principado, potestade, dominador. Bom, Satanás é o demônio mais pica. Sim. Quem que é o segundo? Ele é o chefe. Aí tem 4 grandes príncipes abaixo dele. Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. O Leviatã parece ser foda. No sentido que parece ser o cara que causa o apocalipse. Mas o Leviatã, segundo o satanismo, segundo o satanismo, é um espírito territorial que está sobre o Brasil. Ele atua sobre o Brasil. E ele está ligado às águas, né? Em Jó fala que ele é o dragão do mar. Leviatã parece ser um monstro marítimo. Monstro marítimo, exato. E os nossos principais deuses brasileiros, né? Nada a ver com as expressões religiosas, mas curiosamente estão ligados às águas, né? Queiara, Aparecida e Iemanjá estão ligados às águas também. Então é uma outra maneira dele se apresentar, seria assim. O Brasil é o país das águas? Seria mais ou menos isso. Qual que é a posição do satanismo em relação ao Brasil, geopoliticamente falando? Geopoliticamente falando, no Brasil não tem muita expressão. Eles tinham uma preocupação antes, porque havia uma profecia, né, que o Brasil seria um celeiro de missionários. Não sei se você já ouviu falar dessa história. Não. Né? Ia ser um celeiro de missionários. Então, por via das dúvidas, e as igrejas eram mais sérias antigamente, né? Eram mais sérias, pregavam a palavra de verdade, falavam de amor, de santidade, de perdão, de fé. Hoje não, é prosperidade, é show, é espetáculo, mudou o negócio, né? Virou palhaçada, né? Vende a lâmpada ungida, a fronha consagrada, os negócios... Bom, mas isso sempre existiu, né? Mas piorou demais. Os caras estavam vendendo o fragmento da cruz de Jesus há 2.000 anos atrás. Entrou em criança, a gente tem um problema muito grave. Do Zit, só para fechar a história. Que eu quero te matar. Perdi o contato com ele. Anos depois, alguém conseguiu contato com ele, me trouxe um telefone dele até mim, liguei para ele, falei, você lembra de mim? Como eu vou esquecer de você, tal, você destruiu a sala, tal, né? E falou... Esse pastor aí, daquela época? Você encontrou, anos depois encontrei, passou um tempão. Aí ele pegou e falou para mim que... Eu falei, e aí, pastor, como é que você tá? Não me chama de pastor, não quero mais saber de Deus, eu desisti. Ia lá, caralho! Não quero saber mais de nada, minha vida acabou, né? Só estou esperando morrer. Aí eu fiquei muito preocupado com ele, ele estava morando em Vitória, né? Em Vila Velha, melhor dizendo, né? Então eu não tinha grana para ir até lá e fizeram uma vaquinha para pagar uma passagem para mim. Eu fui, a minha esposa não pôde ir porque a gente não teve grana para pagar para ela, né? E a primeira coisa que eu fiz, né, entreguei o livro Filho do Fogo para ele e tal. A gente conversou amenidades, né, quando chegamos, né, sem entrar em grandes detalhes. Aí fui dormir, pela manhã vejo que ele está lendo o livro. Eu falei, pastor, você está lendo o livro, né? Que bom. Eu falei, você me chamou de lontra aqui, né? De leão marinho, né? Porque eu coloquei, né? No livro, coloquei, ele me lembrava o Leôncio. Tá. Né? Então, tinha um bigodão, não? Tinha um bigodão, tinha. Né? Aí eu peguei e falei, foi da época, né?
E ele então falou, vamos dar uma volta. Aí foi pela praia, andando pela praia comigo, e contou toda a verdade, sabe? O cara se desnudou. E isso me fez crescer uma grande admiração por ele, porque ele não se escondeu, ele não se mostrou espiritual. Ele falou, cara, sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora daquela igreja. Né? Você vê, o demônio não matou ele, não matou, mas matou de outra forma, sabe? Você morrer em vida é pior, né? E ele falou, eu fui mandado embora daquela igreja porque ninguém acreditava em batalha espiritual, viram meu escritório destruído, acharam que você tinha um problema psiquiátrico e eu incentivei isso, né? Me mandaram embora. Aí eu fui trabalhar, tentei trabalhar junto com meu pai, o pai dele era capelão da Unicamp, e ele e o pai não estavam se dando muito bem. Depois ele foi para uma igreja numa cidade perto de Araçatuba, né? Não vou dar o endereço exato para não zicar. E curioso que eu estive nessa mesma igreja, ministrando um seminário. E quando eu postei a foto, eu mostrava a foto, essa aqui é o Zit, mostrava a foto, vi as pessoas chorando. Falei, puxa, que unção que o cara tem, né, meu? Só a foto do cara, o povo já cai no choro aí, né? Já cai no poder, né? Mas não, é porque foi naquela igreja, né, que ele pastoreou, né, o filho dele foi violentado, né, sofreu uma violência ali, por um diácono ainda, né. Caralho. Então, dentro da igreja, né, então ele falou assim, poxa, meu filho sofre uma violência dentro da igreja, né, eu não quero mais ser pastor, não quero ser mais nada. Ele foi então ser representante comercial de calçados, né? E foi para Vila Velha e viajava muito de carro. Aí alguém falou para ele, pô, se você cheirar uma carreira de cocaína, meu, você vai viajar mais tempo, você não vai ter fome, olha, você dirige melhor, você ganha mais dinheiro. Ele começou a usar cocaína, viciou na cocaína. Aí ele começou a comprar cocaína, ele está numa região portuária, ele vai para o porto comprar. No porto está cheio de prostituição. Aí ele começou a sair com prostituta, ele falou que saiu com mais de 300, ele tinha medo de estar até com AIDS. Ele falou, e essa é a minha vida, né? E agora a minha esposa não deixa mais dinheiro comigo, porque se eu tiver dinheiro na minha mão, se eu tiver 10 reais na minha mão, eu vou comprar cocaína, eu vou fazer, e eu não consigo mais chorar, né? Eu sequei por dentro, não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada. Eu fiquei chocado com aquilo, né? Falei, poxa, não sabia o que dizer, né? E eu falei, mas pastor, foi por causa do que aconteceu. Eu contei para ele do encantamento, do feitiço e tal. Ele não acreditou muito. Né? Ele falou assim, não foi não. A igreja mesmo mandou embora, foi coisa da vida, né? Só que aí, quando nós fomos é isso que eu quero te mostrar depois. Quando nós estávamos no aeroporto para ir embora, nós batemos 2 fotos em tempos diferentes. Passou assim uns 15 minutos entre uma foto e outra. Né? Então, numa eu estou presente, a outra eu não estou presente. Então, tem uma outra pessoa que bateu a foto, né? Todo mundo ali no aeroporto, esperando, e depois eu também uma eu estou presente e outra não. Nas 2 fotos, nesse ato de tempo de 15, na época era revelação, né? Não era na hora, né? Quando revelou, bem atrás dele, do lado esquerdo dele, você vê uma mulher assim sentada, né? Ela está com as pernas cruzadas, mas você não consegue mais enxergar nada acima dela. E você vê um vulto, né, num formato meio humanoide, assim, bem grande, né, indo quase à altura do teto. Devia ter uns 4 metros de altura se a gente se pautasse pelo tamanho do pilar ali. Né? E quando eu revelei aquilo, eu mandei para ele, e aí ele acreditou. Ele acreditou e eu falei, puxa, então foi mesmo, né? Tem alguma coisa atrás de mim que quer acabar comigo. Eu falei, mas já acabou, né? Já acabou. Né? Aí eu falei, vem passar um tempo comigo. Eu morava no Vale da Bênção, né, em Araçariguama. E ele passou uma semana na minha casa. E lá tem uma casinha de oração, tal, né? Tentava levar ele não queria saber de nada, né? Não queria nem falar de Deus, né? Queria falar de outras coisas. Então, chegou um momento que já era o último dia dele, né? Eu falei, puxa, Deus, faz alguma coisa, né? E quando eu levanto, ele está na varanda de casa, assim, com a Bíblia aberta, sentei do lado dele. Falei, pastor, está lendo a Bíblia, né? Ele falou assim, não, eu só abri, não consigo ler. Né? Esse livro não tem mais significado para mim, né? Aí ele a gente fica em silêncio com ele um tempo, né? E um silêncio perturbador, cara, né? De repente ele abaixou a cabeça, ficou quieto por uns instantes, olhou para mim, né? E falou, olha, um dia eu orei por você, rapaz, e te libertei. E hoje, né, através de você, muitas pessoas têm se convertido. Então eu tenho meus filhos e netos na fé, né? Tenho netos na fé através de você, que é meu filho na fé. E então eu tenho muito orgulho de você.
Mas eu tenho certeza, se hoje você orar por mim, quem sabe Deus não me restaura, né? Então, cara, eu chamei minha esposa e falei, vamos orar pelo pastor, né? A gente orou por ele, né? E foi assim, um momento tão lindo, tão bonito, cara, né? Indescritível em palavras. Aquele homem chorou como um bebê, a gente chorou junto, se alegrou, né? E aí ele quis voltar para a igreja, né? Ser pastor. Só que, lamentavelmente, a igreja que fala de perdão não perdoa, que fala de amor muitas vezes não ama, e rejeitaram ele. Você não é o pastor viciado em droga, tal, né? Então ele começou a vender pão de mel para sobreviver, depois se reconciliou com o pai, né? E acabou morrendo, né? E teve uma sepse, né? Teve uma infecção generalizada, acabou morrendo. Pois é, eu fui tentar consolar o pai dele, né? Fui até Campinas, né? Tentar conversar com o pai dele. Inclusive o pai dele está na abertura. Tem um vídeo no meu canal, Seminário de Missões, né? Ele aparece, ele dá um testemunho breve. O pai dele, o pai do Zite. Ele foi ali, ele estava doente ainda, mas ele foi. Eu falei, não, eu quero falar, eu quero... E eu mantive o registro até hoje, né? Então... eu fui para querer trazer algum conforto para ele, né? E eu não sabia o que dizer. Falei, mas só dizer para um pai que perdeu um filho, né? Então, e ele ficou em silêncio e falou para mim, sabe, você está querendo me confortar? Vou te dizer uma coisa, rapaz. Quando meu filho nasceu, eu levantei ele e falei, Senhor, é teu, né? Me capacita a cuidar dele, né? Para que siga nos teus caminhos, né? E quando ele estava quase morrendo, né, ele é médico também, né, geriatra, ele abraçou o filho dele, ele percebeu que o filho dele estava partindo, e ele pegou, falou, e orou junto com o filho, né, falou, Deus, olha, um dia o Senhor me entregou ele nas minhas mãos, hoje eu te devolvo, vem das minhas mãos para as tuas mãos, né, eu te entrego ele de volta. E falou isso sorrindo, com um sorriso no rosto, sabe? Então... aquilo ali me tocou de uma maneira tão grande, sabe? Eu demorei para chegar em São Paulo. Eu parava, eu chorava, né? Parava, enxugava as lágrimas, né? Então, até caraca, sinistro isso aí.